vamos entender agora, vamos dar um passo agora para a gente pincelar um pouco mais sobre escatologia, porque eu sei que existem ainda grandes dúvidas, né, a respeito desses estudos, existem ainda grandes dúvidas das pessoas sobre uma intriga sobre o que nos espera, o que vai acontecer com a gente quando a gente morrer e etc e tal. Então, vamos pegar um pouquinho disso na Bíblia para a gente poder entender como isso vai se desvelar, tá certo? Mas eu vou dar uns passos iniciais mostrando imagens para vocês terem uma ideia pedagógica, simbólica. Depois, mais lá na frente, eu vou falar em termos mais reais, tá certo? Mas agora aqui eu vou usar uma pedagogia do simbolismo. Bom, veja bem aqui, essa forma aí do mundo, olha só, é uma cosmovisão do Antigo Oriente Próximo, tá certo? Eles acreditavam na antiguidade, e a Bíblia vai usar essa linguagem aí, tá certo? Que a Terra era um prato chato, ó, tá vendo? Ó, um prato chato, redondo, aonde ela era sustentada por colunas, tá dando para vocês verem? Sustentada por colunas, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Ó, sustentada por colunas. E aqui nós temos as águas inferiores, as águas superiores, como está lá no Gênesis, que Deus colocou um firmamento, tá certo? Essa abóboda, como se fosse um campo de força que sustenta para as águas de cima não desabar, que eles acreditavam que existiam mesmo águas líquidas em cima, e essas águas escorriam pelas beiradas e enchia essa parte aqui de baixo em águas inferiores. E vai dizer o texto lá do Gênesis que Deus fez separação entre águas e águas, tá certo? Então, no meio está o firmamento da terra, com o firmamento, e embaixo aqui as águas inferiores. No fundo, no mais profundo desse abismo de águas inferiores, está o abismo mais profundo, que é o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, tá certo? Que é o mundo inteiro, chamado mundo interior. Os hebreus chamavam esse mundo interior de Sheol. Os babilônicos, se não me engano, chamavam de Esquitegal. Os gregos chamam de Hades, esse mundo inferior aqui, Hades, tá certo? Esse mundo lá embaixo, esse mundo inferior. E na mitologia romana, esse mundo inferior vai ser chamado de infernos, por causa da palavra infernos, que significa interior. Então, esse mundo aqui. Então, Sheol, Hades e infernos é esse mundo interior, subterrâneo, tá certo? Que é o mundo dos mortos. Tá? Que é o mundo dos mortos. Muitas pessoas pensam, acreditam, que existem demônios, espíritos malignos, de demônios, nesse inferno, nesse mundo subterrâneo. Só que isso não está em nenhuma passagem da Bíblia, tá certo? O Hades, ou Sheol, era o lugar para onde ia o espírito dos mortos. A pessoa que morria ia para lá. Tá? Os anjos que pecaram contra Deus, vai dizer a Bíblia que eles foram entartarados, eles foram aprisionados no Tártaro, que é uma prisão também nesse abismo, tá certo? No entanto, é uma prisão nesse abismo, mas não era uma prisão para onde ia a alma dos mortos, ou a consciência dos mortos. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso aqui, ó. Interessante. Certo, vamos ver aqui. Olha só. Vamos lá. O homem, enquanto ser vivo, ele vive aqui, nesse mundo, certo? Ele vive aqui. Para o Antigo Testamento, para o Primeiro Testamento, para a Bíblia Hebraica, o homem, ele é um monobloco, tá? Um ser integral. Um ser que respira, um Nefesh Hayah, ou seja, um ser vivente, um ser que respira, de respiração. Ele tem coração, que é juízo, que é consciência, tá certo? Ele é carne, porque ele se desfaz. Ele portanto, um basar, né? Uma carne que se desfaz. Esse homem é alguém que está vivo, respirando e que tem suas motivações. Quando esse ser morre, aí sim, na mentalidade hebraica, na mentalidade do Primeiro Testamento,
aí sim é que o homem passa a ser uma dualidade. Ele não era uma dualidade, ele passa a ser quando morre. Nessa dualidade, aí nós temos aí o cadáver, que é a parte física do homem, ele vai voltar para o pó volta para o pó. E o homem passa a existir, a consciência do homem passa a existir como um refaim, como uma sombra. E essas sombras ficam aqui nesse mundo dos mortos, fica lá. Encarcerado, fica ali cativo. E esse refaim é interessante porque ele tem consciência, mas ele é fraco, debilitado. Ele não tem comunicação com outros de refaim, não tem comunicação com outras pessoas, nem se comunica com Deus. Vive num total isolamento. Muito interessante isso. Ou seja, os mortos iam para lá, mas não se viam. Os mortos iam para lá, mas não se falavam. Os mortos iam para lá, mas não sabiam uns dos outros. É uma existência isolada muito triste. Tá? Bom, a Bíblia hebraica vai testemunhar... Deixa eu botar aqui para vocês. Vou tirar esses efeitos aqui. Isso aqui mais atrapalha do que ajuda. Tá? Então, a Bíblia hebraica vai nos mostrar o seguinte, tá? Que o homem, ele é, enquanto vivo, um monobloco, um ser integral, e depois que ele morre, ele é uma dualidade. O corpo dele vira um cadáver e o seu ser, a sua pessoa, sua consciência vira sombras. O que é sombra? Para os estudiosos, aqui eu coloquei a opinião pelo menos de dois, mas tem mais estudiosos, que dizem que esses refaim é o quê? É o que sobrevive do homem. Não é bem a parte da pessoa viva, mas uma imagem de sombra da pessoa inteira. Era o que a pessoa é inteira, é o que ela era. Ela passa a existir como uma sombra, mas numa palidez, numa debilidade. O que sobrevive lá embaixo, no Sheol, portanto, não era simplesmente nada, mas uma cópia em sombra espectral dos vivos. Tá? Isso é Aishroth e Otto Kaiser vai dizer isso. O testemunho da Bíblia hebraica revela que o ser humano não deixa de existir após a morte. Ele continua existindo, mas aqui, segundo esses textos, é como um refaim, como uma existência pálida, debilitada. A pessoa continua existindo no Sheol como sombra atenuada da existência anterior. Os mortos continuam existindo como refaim, sombra. E está aí os vários versículos que mostram isso. Na mentalidade lá da Bíblia hebraica, tá certo? E alguma coisa disso vai ser também falado no Novo Testamento. Tá, vamos prosseguir aqui para a gente poder entender. O que eu falei para vocês aqui foi a respeito desse mundo dos mortos, esse Hades, que é uma modalidade, que é uma coisa, que é o chamado inferno, que é o chamado Sheol, tá ok? Que nós vimos aqui. Agora, quando vem o Novo Testamento, nós estamos aqui com uma imagem de Jerusalém, na época do Segundo Templo, tá certo? E que é a época de Jesus e os apóstolos. E Jesus, ali, no seu ensino, ele vai falar muito de Gehinnom, até porque aparece também na literatura interbíblica. Nos escritos judaicos interbíblicos, que é chamado de escrituras apócrifas, tal, vai usar também essa expressão Gehinnom. O que é Gehinnom? Gehinnom, para quem não conhece, essa aqui é a imagem de Jerusalém na época de Cristo. Nós temos aqui o templo, nós temos aqui a parte, deixa eu botar aqui a canetinha para vocês poderem compreender. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras, aqui temos o Jardim do Getsemane, nós temos aqui o templo, tá vendo? Aqui é a parte comercial, aqui está a Via Dolorosa, tá? Aqui está o Gólgota, que hoje é a Igreja do Santo Sepulcro. Nós temos aqui o Palácio de Herodes, aqui o Palácio de Caifás, aqui a Prefeitura. Aqui nós temos a Cidade Baixa, que é a cidade dos pobres, tá ok? E aqui nós temos a Cidade Alta. Opa, deixa eu voltar aqui. E aqui nós temos a Cidade Alta. Muito, muito interessante isso, né? Aqui é a parte dos ricos. E do lado aqui, nessa parte sul de Jerusalém, é onde está o Vale de Gehinnom, aonde os filhos de Israel, na época de Manassés, na época de Jeremias vai dizer que os filhos de Israel estavam aqui fazendo um culto a um deus chamado Moloque. Moloque é uma terminologia que no hebraico é moler, que vem da palavra hebraica meler. Meler significa rei. Então, ali se fazia um culto a um rei divino, a um rei celestial. Então,
primeiro, isso era uma afronta à aliança, porque estava colocando um outro Deus como rei de Israel, e a aliança pressupõe que Deus é que é o rei de Israel. Era uma afronta porque no culto a Moloque, os israelitas ali, até o próprio rei Manassés, vai passar o seu filho pelo fogo, ou seja, vai sacrificar o seu filho no fogo que era ali que era aceso para adoração a Moloque. Interessante que algumas imagens de Moloque apresentam Moloque com a barriga aberta, com os braços assim. E aí, como é que era o sacrifício? Colocava a criança ali nos braços de Moloque e a criança rolava e caía viva dentro da barriga de Moloque, da imagem, da estátua. Uma coisa tenebrosa. Então, esse vale aí, como se fazia esse tipo de sacrifício, eu passei por lá, inclusive. Passei por lá. Como se fazia esse tipo de sacrifício, e hoje esse vale hoje é lindo, ele é todo verdinho, todo ele foi separado como se fosse um parque, separado e tombado ali historicamente, né? E nesse vale aí se fazia esse tipo de ritual que passou a se considerar esse local como local de abominação. Na época de Jesus não era o vale que estava hoje, não. Hoje o cuidado, o tratado, não. Na época de Jesus, aí era um grande lixão, onde se jogava escombros, onde se jogava lixo, e onde também se queimava cadáveres de pessoas mortas. Interessante. A imagem lá do lago de fogo que os romanos faziam, a imagem dos Guiena aqui, que também tinha essa mesma função. Jesus usa essa imagem, que na época dele era um grande lixo, onde ficava queimando ali com enxofre, e ele vai dizer ali, ó, sobre a condenação eterna, apontando para esse lugar fora de Jerusalém, do lado de fora de Jerusalém, como um lugar exterior, como um lugar que está fora do projeto de Deus, fora do propósito original de Deus. É um lugar abominável, um lugar, portanto, que é símbolo da condenação eterna. E aí, por justamente ser um lugar onde se faziam coisas abomináveis e passou a ser um lixão, é que vai receber esse significado. Veja, está fora de Jerusalém. Então perceba aqui, esse Guerrinom não é a imagem do inferno. O inferno é dentro da terra, é um mundo subterrâneo. O Guerrinom, ele é uma coisa fora desse universo. Então a imagem aqui, porque está fora de Jerusalém, é a ideia que se quer dar, que é algo que está fora deste mundo, fora do que Deus criou originalmente. Então, é algo que está preparado, reservado para aquilo que não se encaixou dentro do propósito, dentro do plano de Deus. E o ato total de desamor ali, de sacrificar os filhos, mostra que só vai para lá aqueles que vivem, que se petrificam na maldade, aqueles que se petrificam no mal. É essa a ideia que se quer dar com o Vale de Guerrinom. Quando se menciona Guiena, quando se menciona Vale de Guerrinom, está se falando de uma existência de uma condição de total desamor, de se petrificar no mal, que era justamente o que foi feito aqui e que isso passou a se tornar monumental, simbólico. Tá? Então vamos prosseguir aqui mais nessas imagens para a gente poder compreender mais coisas. Tá? Aí nós temos aqui, ó, tá certo? Hades e Sheol é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa que Guerrinom. Hades e Sheol é o mundo dos mortos. O Guerrinom é a condenação, é o lugar externo de Jerusalém, ó, que hoje tá assim, é bonito, assim, é tipo um jardim, todo cuidado. É um parque, mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus tinha um lixão aqui, queimando, e jogava ali detrimentos, jogava ali detritos, cadáveres de animais, cadáveres até de pessoas doentes, mortas, tinham que ser queimadas ali. Tá? Então, veja que era uma imagem terrível, e passou a ser símbolo e representação desse lago de fogo, dessa condenação eterna, de algo que é externo, algo que Jesus vai chamar de trevas exteriores, ou seja, não é o mundo interno aqui dos mortos, são as trevas interiores. Vitor, e como é que situa o ser humano nisso tudo aí? Vou explicar para vocês, agora para vocês entenderem essas duas imagens, o Hades e o Geena, tá? Vou explicar para vocês. Hebreus 9:27 vai dizer assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha que interessante. Então, o homem ele vive esta vida. Viveu, foi sepultado. Quando ele morre, de acordo com a crença da Bíblia hebraica, ele passa a ser uma dualidade e a sua consciência, a sua pessoa, agora numa existência fraca e debilitada, vai para o Sheol ou Hades, que eu botei aqui a representação de uma casa, tá certo? Como se fosse um lugar. Mas, na verdade, eu estou colocando a representação de uma casa, a representação de um lugar, para servir para você simbolicamente. Mas, na verdade, é uma condição que a alma está, que o ser está. Tá?
E é ali, esse aqui que é o chamado inferno, mas é uma condição provisória, até vir o juízo. Depois do juízo, essa pessoa vai para um lugar definitivo, que é o Geena, que é o lago de fogo. Tá? Esse Sheol e Hades não é purgatório. Por quê? Porque na crença do purgatório, a pessoa ela morre, vai para o purgatório para ser expurgada dos seus pecados, depois ela vai para o céu. Não é o caso que Sheol e Hades não é purgatório, porque é apenas uma sala de espera para um lugar definitivo, que é o lago de fogo. Então, quem vai para o Sheol e o Hades já está destinado ali para ir para o lago de fogo. Só vai passar pelo juízo aqui para ter a consciência do porquê que vai para lá. Ok? Então, simbolicamente, passa por essas etapas aqui. Tá? Passa por uma salinha de espera para receber a total consciência de tudo que a pessoa fez. E aí vai dizer aqui o texto do Apocalipse, ó, que no dia do juízo são abertos os livros. O que é abrir os livros? Não é livro de verdade. O livro aqui representa a vida da pessoa, tudo que a pessoa fez. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, que diz assim: vi depois um grande trono branco. Olha o grande trono branco aí. E aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro da vida. O livro da vida aí é o livro da vida de Zoe, tá? Então é o livro da vida daqueles que têm a vida de Deus. Os mortos foram julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Ou seja, o que é os livros aqui abertos? É dar plena consciência de toda a conduta do que as pessoas fizeram. Dar plena consciência de todas as ações, das consequências dos seus atos. A partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que neles jaziam. A morte e o Hades, olha que interessante, a morte aqui é representado pelo túmulo e o Hades representado pela essa salinha de espera. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Então veja, a morte aqui e o Hades é uma coisa provisória, certo? Que passou, agora vem o juízo. E depois do juízo aqui vai vir o definitivo, olha só. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado conforme sua conduta. Verso 14. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Depois que terminar o juízo, o que vai acontecer com a morte e o Hades? Vão ser lançados no lago de fogo. Ser lançado no lago de fogo significa que não vai existir mais morte. Acabou, não vai ter mais morte. A morte vai ser lançada lá. E o que é o Hades ser lançado lá? Significa que todas as pessoas que estavam aqui, todas as consciências que estavam aqui, julgadas pela sua conduta, essas pessoas que estavam nessa sala de espera, elas também vão ser lançadas no lago de fogo. A morte e o Hades vão ser lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a primeira morte é isso daqui. Essa primeira morte vai ser lançada na segunda morte, o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o lago de fogo é a segunda, o Deuteros, a segunda e última definitiva estado de morte. Jesus, quando fala para a igreja de Esmirna, ele fala assim: ao vencedor, de modo nenhum, de forma alguma, passará pela segunda morte. Ou seja, o vencedor não vai passar por essas etapas. O vencedor não vai para o Sheol, não vai para o Hades, para ser lançado no lago de fogo. O vencedor vai ter uma outra proposta. Para o vencedor, ele tem um outro curso, uma outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Então nós, em outras palavras, o vencedor, nós, os vencedores, não passaremos por essas etapas aqui. Passaremos por uma outra diferente. Então, o que é esse lago de fogo? É a segunda morte, é um estado definitivo e perpétuo, irreversível, tá? Diz lá Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, é esse lago de fogo aqui, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, aqui sim, aqui vai ser lançado o diabo, os seus anjos, os homens maus, todos que não viveram a vida de Deus. O texto continua no verso 15, Apocalipse 20, 15. E quem não se achava inscrito no livro da vida, livro é uma forma simbólica para falar da vida, da conduta, do comportamento, tá certo? Eu estou escrevendo a minha história, você está escrevendo a sua história, isso é o livro da vida, é a sua vida, é o livro da vida. E quem não se achava inscrito no livro da vida, mas que vida é essa? Não é a vida bios,
Não é a vida se vê. Essa vida aqui, ó, livro da vida, aqui está escrito de Zois, ou seja, aqueles que escreveram a sua vida na vida de Deus. Estão escritos no livro da vida de Deus, ou seja, aqueles que viveram a vida de Deus. Ou seja, aqueles que ingressaram em seguir Jesus e viver a vida de Jesus. Que Jesus é que veio trazer essa vida de Deus para nós. Ele vai dizer lá em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais de Zoe, e a tenham, a de Zoe, em abundância. Ou seja, essa vida abundante. Quem escreve a sua vida neste livro, nesta vida, não vai passar por essas etapas, por esses processos aí, tá certo? E quem não se achava escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Tá aí, ó, que é a segunda morte. Vitor, e a etapa então daqueles que não vão passar por isso daí? Aqueles que não vão passar por esse processo, vão passar por que processo? Vou explicar para vocês, ó. Aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem no temor de Deus, segundo o Novo Testamento, tá certo? Eles vão para um outro lugar chamado paraíso. Mas esse paraíso também é uma condição, é uma sala de espera provisória, até vir a ressurreição. Então, quem morreu vai para esse paraíso que fica debaixo do altar de Deus, tá certo? Se vocês lembrarem bem, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, um ladrão, um dos ladrões lá, vai pedir para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, com teu reino. Aí no versículo 43, Jesus responde: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando a pessoa morre, ela já vai imediatamente para o paraíso. Vai para essa sala de espera. Aqueles que morrem, mas crendo em Jesus, aqueles que morrem crendo nessa proposta de vida de Deus, crendo nessa proposta no segmento de Deus, eles vão para esse paraíso. Tá certo? Aonde fica esse paraíso, Vitor? Esse paraíso, aqui simbolicamente, no Apocalipse, ele fica debaixo do altar. Tá? Apocalipse capítulo 6, verso 9, vai dizer assim: quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Então, quem morre em Cristo, quem morre pela causa de Cristo, quem morre no segmento de Jesus, vai para esse paraíso, para esse lugar provisório, mas é um lugar provisório porque fica debaixo do altar. O que é debaixo do altar? Que altar é esse? Lá no tabernáculo existiam dois altares, o altar de holocausto e o altar de incenso. No tabernáculo celestial, esses dois altares é um só. É um altar. Que altar é esse? Este altar é, na verdade, agora, tudo aquilo que Jesus está apresentando a Deus Pai. Lá no passado se apresentava o sacrifício, se apresentava o incenso para perfumar, para subir como cheiro suave. Agora, aqueles que morrem em Cristo, eles mesmos são o próprio cheiro suave. Então é isso que quer representar aqui, quer dizer simbolicamente. Tá? Nós já estamos debaixo desse altar. Quando nós morremos, nós já permanecemos debaixo desse altar. Porque nós estamos debaixo da morte de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Isso é estar debaixo do altar. Então veja que não é um lugar físico, é uma condição que foi alcançada. Eu morri e agora estou na presença de Deus. Estou debaixo do sacrifício de Jesus, estou debaixo do bom perfume de Jesus. Tá? Vai dizer o apóstolo Paulo, em Efésios, abra sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, olha só que interessante que Paulo vai dizer aqui. No capítulo 2, ele vai dizer assim, sobre a nossa vida espiritual. Capítulo 2, verso 1. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Nele, em Cristo, vivíeis, ou seja, neles, quer dizer, não em Cristo, nos pecados, tá certo? Nos delitos e pecados, neles vivíeis outrora. Vocês viviam antes desses pecados. Conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, os filhos da desobediência são aqueles que viveram aquele primeiro processo lá, que viveram uma vida desregrada e, portanto, vão passar por aquele processo lá, por causa da desobediência. Versículo 3. Com eles, nós
também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e dos seus impulsos. E éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. No verso 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, verso 5, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. Então, nós vivimos em pecados. Com uma nova consciência agora, do seguimento de Jesus, nós vivemos uma nova vida. E agora estamos em Cristo. Ressuscitamos espiritualmente. Quando a gente morre, a gente vai para esse lugar provisório para depois ressuscitar corporealmente. Ressuscitar fisicamente. Mas, por enquanto, nós vamos somos apenas o nosso espírito agora ressuscitado com Cristo, tá certo? Essa nova vida em Cristo, até esperar o dia definitivo da ressurreição. E olha só o que o texto diz. E nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. Nós somos agora uma nova criatura. E nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. Olha que texto lindo. Aonde é que você está agora? Aonde é que eu estou? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então veja que esse assentar com Cristo em regiões celestiais não é um lugar físico, é a sua condição, o status que você alcançou por seguir a Jesus e por estar vivo agora com Jesus. Você está no trono, você é assentado, você já está o quê? Com promessas garantidas para você. Então, você já está numa condição espiritual que te possibilita, quando morrer, você ir para este paraíso. Um paraíso debaixo do altar que é provisório. Até vir o quê? Até vir o tribunal de Cristo. Nós vamos passar, não é por juízo, não é o juízo final, é um tribunal de Cristo, ou seja, em que Cristo agora vai recompensar as nossas boas obras, tá certo? E depois desse tribunal, nós vamos para o paraíso definitivo, que é a Nova Jerusalém. Então, veja essas etapas aqui. É diferente das etapas que nós vimos lá no slide anterior. Aquela etapa do slide anterior é para os filhos da desobediência, para aqueles que viveram uma vida de qualquer maneira, desregrada, segundo a sua própria conduta, mas não escreveram a sua vida no livro da vida de Deus, na dezoia de Deus. Aqueles que escrevem na dezoia de Deus vão passar por esse processo aqui, que é diferente daquele outro lá.